Quase perdi meu emprego por fazer o certo. A secretária do RH que me salvou guardava um segredo que mudou minha vida para sempre. Me chamo Felipe, tenho 27 anos e trabalho como encarregado de fabricação em uma gigante multinacional do setor automotivo. É uma daquelas empresas que todo mundo no país conhece, com fábricas do tamanho de cidades. Eu tenho uma vida simples, nada de luxos, mas bem longe da realidade dos meus pais. Meu pai foi servente de pedreiro a vida inteira e minha mãe auxiliar de limpeza. Eles comeram o pão que o diabo amassou, engoliram humilhações grossas de patrões, choraram de cansaço e de desespero mais vezes do que eu poderia contar. Mas, num feito que considero heróico, eles me criaram sem amargura. Me ensinaram que trabalho honesto dignifica qualquer pessoa e que o status de ninguém, seja um diretor de terno ou um colega que varre o chão, te faz melhor ou pior que os outros. Levei isso para a vida como um mandamento. Na fábrica, tratava todo mundo com o mesmo respeito. Cumprimentava o presidente quando ele vinha visitar a planta com o mesmo tom que eu dava bom dia ao seu Eduardo, o faxineiro do meu setor. Isso, por incrível que pareça, incomodava certas pessoas. Alguns colegas de cargo achavam que eu me rebaixava. Alguns supervisores achavam que eu não mantinha a distância hierárquica necessária, mas eu seguia firme. Até o dia em que essa postura quase custou meu emprego. O seu Eduardo, homem de uns 50 anos, quieto e trabalhador como poucos, tinha acabado de lavar o chão do corredor principal da administração. Ele colocou aquele balde amarelo de metal, o esfregão e o aviso de chão molhado daqueles cavaletes amarelos e pretos, impossível de não ver com todo o cuidado. Enquanto ele guardava uns panos no armário, o diretor Carlos, um cara que sempre andava com o nariz empinado e o celular na mão, passou pelo corredor. Obviamente não estava olhando para frente. Digitava freneticamente. O que aconteceu depois foi em câmera lenta. O pé de Carlos encontrou o balde. Um baque metálico, água para todo lado, o celular voando e aterrissando com um triste crack na poça. O diretor, encharcado da cintura para baixo, ficou vermelho de raiva. Antes mesmo de se recompor, apontou um dedo trêmulo para o seu Eduardo, que corria para ajudar. Você, seu desatento, está demitido. Limpe suas tralhas e vá buscar sua rescisão no RH agora. O rosto do seu Eduardo desabou. Era um misto de medo, injustiça e desespero. A esposa dele estava doente. O filho na faculdade. Aquele emprego modesto era o esteio da família. Algo dentro de mim estalou. A cena me lembrou instantaneamente das histórias dos meus pais, humilhados por chefes prepotentes. Antes que eu pudesse pensar nas consequências, me coloquei entre o diretor Carlos e o seu Eduardo. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Com todo o respeito, diretor, o Eduardo não tem culpa. O aviso está bem posicionado. O senhor estava distraído com o celular. Foi um acidente. O silêncio que se seguiu foi gelado. Os outros funcionários no corredor pararam, fingindo trabalhar, mas todos os ouvidos estavam ali. O olhar de Carlos, para mim, era de puro ódio. Ele me analisou da cabeça aos pés, vendo meu uniforme de encarregado. Felipe, não é? O encarregado que acha que é amigo de todo mundo, disse ele com um tom ácido. Parabéns. Acaba de se solidarizar com o colega. Pode acompanhá-lo ao RH. Vão juntos. Considero sua atitude grave insubordinação. Está demitido também. O chão pareceu se abrir sob os meus pés. Um frio percorreu minha espinha. Demitido. A palavra ecoou na minha mente como um sino fúnebre. As contas do mês, o aluguel, o carro financiado, tudo passou diante dos meus olhos. Mas quando olhei para o seu Eduardo, cujos olhos estavam cheios de lágrimas de culpa e agradecimento misturados, não me arrependi. Fazer o que era certo tinha um preço, e eu estava disposto a pagar. Ou pelo menos é o que eu tentava dizer a mim mesmo enquanto o desespero crescia. Como o senhor quiser, respondi, tentando manter a compostura. Vou ao RH ao final do expediente. O resto do dia foi um turbilhão. A notícia se espalhou como fogo. Alguns colegas me olhavam com pena, outros com um respeito silencioso, e uns poucos com aquele olhar de eu avisei. O seu Eduardo não parava de se desculpar. Felipe, meu filho, não devia ter feito isso. Eu me viro, você não merecia perder o emprego por minha causa. Eu só abanava a cabeça e dizia que estava tudo bem, que eu me arranjaria. Mas por dentro, estava em frangalhos. No final do dia,
Com as pernas pesadas de chumbo, subi para o setor administrativo. O corredor era silencioso, opressor. Cheguei à porta do RH. Respirei fundo. Foi então que a vi pela primeira vez. Ela estava saindo de uma sala de reunião, com uma pasta nas mãos. Marcela. O nome eu só saberia depois. Naquele momento, ela era apenas a mulher mais deslumbrante e serena que eu já tinha visto. Cabelos castanhos longos, olhos claros que pareciam analisar tudo com uma calma inteligente. Um vestido profissional simples, mas que nela parecia elegante. Nossos olhos se encontraram por uma fração de segundo. E foi intenso. Não foi só atração física, foi algo mais profundo, como um reconhecimento. Eu, um cara prestes a ser despedido, encharcado de ansiedade. Ela, uma figura tranquila no caos corporativo. Notei que ela manteve o olhar em mim por um instante a mais do que o normal, e havia uma centelha de curiosidade, talvez preocupação nele. Ela se dirigiu à recepção do RH e anunciou minha chegada a Kátia, a gerente. Kátia, o Felipe está aqui para ser atendido. A voz dela era suave, mas firme. Eu murmurei um obrigado e entrei, meu coração batendo no pescoço. Kátia, uma mulher de meia idade com fama de durona, olhou para mim por cima dos óculos. Felipe, o que você está fazendo aqui? A pergunta me pegou desprevenido. A senhora não foi informada? O diretor Carlos me mandou vir para receber minha carta de demissão. Então, algo extraordinário aconteceu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, apareceu nos lábios de Kátia. Ela fechou a pasta que estava olhando. Carlos não trabalha mais nesta empresa. Ele foi desligado hoje à tarde, após uma reunião com o conselho. Sua conduta abusiva e uma série de inconsistências em seus relatórios foram avaliadas. Sua atitude com o funcionário da limpeza foi a gota d'água, mas já vinha sendo investigado. Eu fiquei parado, boquiaberto. As palavras não faziam sentido. Então, eu consegui gaguejar. Você? Ela respondeu, o sorriso se tornando um pouco mais claro. Pode voltar para o seu setor. Na verdade, a diretoria ficou impressionada com sua postura ética e coragem. Em breve, teremos uma conversa sobre seu desenvolvimento na empresa. Agora vá e parabéns. Saí do RH flutuando. O alívio foi tão violento que me deixou tonto. No corredor, esbarrei novamente com Marcela, que estava organizando uns papéis em uma mesa. Tudo bem? Ela perguntou com um olhar genuinamente interessado. Mais do que bem, eu respondi ainda atordoado. Muito obrigado por ter me anunciado. Ela sorriu, e foi um daqueles sorrisos que ilumina o ambiente. De nada, Felipe. A justiça às vezes tarda, mas aparece. Naquele momento, soube que precisava conhecê-la melhor. Atualização 1. O episódio com o diretor Carlos me tornou uma espécie de lenda discreta na fábrica. Alguns me viam como herói, outros como um sortudo. O seu Eduardo me abraçou chorando de gratidão e prometeu que seria meu amigo para a vida toda. A promoção que Kátia havia insinuado veio. Fui promovido a supervisor sênior, com um aumento significativo. Mas meu foco principal tinha se deslocado para Marcela. Começamos a nos encontrar todos os dias no refeitório, no horário do almoço. As conversas eram leves no início trabalho, o tempo, filmes. Mas rapidamente, aprofundamos. Ela era incrivelmente perspicaz. Tinha uma visão de mundo humilde e profunda que não combinava na minha cabeça com o cargo de secretária do RH. Ela falava sobre a importância de valorizar cada pessoa na cadeia produtiva, sobre responsabilidade social da empresa, com uma propriedade que me impressionava. Após 2 semanas de almoços diários, tomei coragem. Marcela, você toma café? Quer dizer, fora daqui, num lugar que não seja o refeitório? Ela sorriu, aquela luz nos olhos. Adoraria. Marcamos um café numa cafeteria aconchegante no centro. O café durou 3 horas e se transformou em um jantar. Falamos sobre nossas famílias. Contei sobre meus pais, suas lutas, seus valores. Ela ouviu com uma atenção comovente, sem um pingo de julgamento. Quando perguntei sobre a família dela, ela ficou um pouco mais reservada. Meus pais também vieram de muito longe. Trabalharam duro a vida inteira. Eles me ensinaram a ver as pessoas pelo que são, não pelo que têm ou pelo cargo que ocupam. Era um eco quase perfeito do que eu sempre acreditei. A conexão foi instantânea e avassaladora. Começamos a namorar. Era um namoro discreto, pois éramos colegas de trabalho mais intenso e puro.
Eu estava completamente apaixonado. Marcela era tudo. Inteligente, bonita, gentil, graciosa. Mas havia uma nuvem pequena, quase imperceptível no nosso horizonte. Às vezes, ela desaparecia em fins de semana, dizendo que ia visitar os pais no interior. O celular dela, sempre simples, às vezes tocava com chamadas de números não identificados, e ela atendia com um certo formalismo. Uma vez, via saindo do trabalho e entrando em um carro discreto, mas que aos olhos de quem entendia, e eu da área automotiva entendia, era um modelo importado de alto luxo, dirigido por um homem de terno. Perguntei de leve sobre o carro. Um amigo da família me deu uma carona. Ela disse rapidamente, mudando de assunto. Meu instinto sussurrava que havia algo mais, mas eu confiava nela cegamente. Talvez ela tivesse um parente rico, um padrinho. Isso não importava. Após um ano de namoro, durante um jantar romântico no nosso lugar favorito, ela parecia nervosa. Segurava o talher com mais força do que o necessário. Felipe, há algo que eu preciso te contar. Algo sobre mim, sobre minha família. Meu coração deu um salto. Talvez ela estivesse doente, ou era casada. 1000 cenários catastróficos passaram pela minha mente. Pode me contar qualquer coisa, Marcela. Eu te amo. Ela respirou fundo, seus olhos claros buscando os meus. Meu nome completo é Marcela Figueiredo Mendonça. O nome não me disse nada. Eu olhei para ela confuso. Meu pai é Eduardo Mendonça. O mundo parou. Eduardo Mendonça, o fundador e principal acionista da corporação multinacional onde eu trabalhava, um dos homens mais ricos do país. Sua foto estava em todos os relatórios anuais, na parede da entrada principal. O magnata. Eu devo ter ficado pálido. O som do restaurante sumiu, substituído por um zumbido agudo. O quê? Como? Por quê? Você é secretária do RH. Ela começou a falar, as palavras saindo em um rio de confissão. Meus pais, Felipe, começaram em uma garagem. Minha mãe, Dona Luísa, soldava peças. Meu pai, seu Eduardo, sim, o mesmo nome do faxineiro. A ironia não me escapou. Era o vendedor e entregador. Eles construíram isso tijolo por tijolo, com suor e honestidade. Eles têm pavor de que eu e meus irmãos nos percamos na bolha da riqueza, que nos tornemos pessoas vazias, interesseiras. Ela contou que, por política familiar, todos os filhos precisavam entrar na empresa por baixo, sem que ninguém soubesse de sua identidade. Trabalhar por pelo menos 2 anos em funções operacionais ou administrativas básicas para conhecer a real dinâmica da empresa, os funcionários, os desafios. Sem privilégios. Eu escolhi o RH porque é onde você vê as pessoas de verdade, suas alegrias, dramas, conquistas, onde a empresa toca na vida delas. E eu precisava me esconder por quê? Porque todas as minhas tentativas de viver minha vida antes foram sabotadas por interesse. Homens e mulheres que se aproximavam pelo sobrenome, pela fortuna. Eu queria ser amada por quem eu sou. Só Marcela. Ela contou que estava presente, por acaso, na reunião do conselho quando o caso do diretor Carlos e do faxineiro Eduardo chegou, através de um e-mail anônimo, que ela suspeitava ser da Kátia, que desconfiava de sua verdadeira identidade. Foi ela quem, com calma e dados, lembrou ao pai e aos outros diretores os valores fundadores da empresa. E foi ela quem deu o aval final para a demissão de Carlos e a investigação sobre sua conduta. Eu te vi naquele corredor, Felipe. Vi você se colocar na frente de um homem mais fraco, arriscando tudo pelo que acreditava. Foi a coisa mais linda e corajosa que já vi. E quando você me olhou, foi a primeira vez que senti que alguém me via. Só a mim, não a herdeira, não a filha do chefe. A Marcela. Eu estava em estado de choque. A mulher que eu amava era a dona de tudo. A princesa no disfarce de plebeia. Uma parte de mim ficou maravilhada com sua integridade, com a sabedoria dos pais dela. Outra parte se sentiu pequeno, insignificante. Um operário que se achou no direito de namorar a dona do reino. Por que agora? Perguntei, minha voz fraca. Por que me contar agora? Porque eu te amo, Felipe. E quero construir uma vida com você, sem paredes, sem segredos, e porque meu pai quer te conhecer, oficialmente. Atualização 2. A semana seguinte foi a mais angustiante da minha vida. A confiança estava abalada? Não. Eu entendi as razões de Marcela, mas o medo era paralisante. Eu iria conhecer Eduardo Mendonça. O Eduardo Mendonça.
não como supervisor, mas como o namorado de sua filha única. O convite foi para um jantar na casa deles. Não na mansão espetacular que eu imaginava, mas numa casa grande, porém surpreendentemente simples e acolhedora, no alto de um morro com vista para a cidade. O jardim era bem cuidado, mas não por um exército de jardineiros. Dona Luísa, descobri depois, cuidava pessoalmente das roseiras. Fui recebido por Marcela na porta. Ela segurou minha mão com força. Eles vão adorar você. Confia em mim. Entrei na sala, e lá estavam eles. Eduardo Mendonça, o titã da indústria, estava de pé, sem paletó, com uma camisa simples e um sorriso aberto no rosto. Dona Luísa era uma senhora de cabelos grisalhos, olhos vivos e um abraço que parecia de verdade. Felipe, finalmente, disse seu Eduardo, apertando minha mão com uma força que denunciava suas origens no trabalho braçal. A Marcela não para de falar de você. O jantar foi normal, assustadoramente normal. Conversamos sobre a fábrica, sobre os times de futebol, sobre as dificuldades do setor automotivo. Eles fizeram perguntas sobre minha família, meus pais, com um interesse genuíno. Não havia um pingo de arrogância ou teste. Até que, após a sobremesa, seu Eduardo me convidou para dar uma volta no jardim. O ar da noite estava fresco. Ele caminhava em silêncio por um momento, olhando para as luzes da fábrica ao longe, que brilhavam como uma cidade à parte. Você sabe, Felipe, ele começou. Sua voz era grave, mas suave. Aquela garagem onde começamos tinha um cheiro de óleo e metal que nunca saiu do meu nariz. A Luísa tinha as mãos sempre marcadas de pequenos cortes e queimaduras. A gente dormia 4 horas por noite. Foi difícil. Ele parou e olhou diretamente para mim. Construímos isso para dar uma vida melhor aos nossos filhos, claro, mas o maior medo da minha vida não foi a falência. Foi que essa vida melhor estragasse o caráter deles. Que eles perdessem a noção do valor das coisas, das pessoas. A Marcela me contou da sua defesa do faxineiro, um homem chamado Eduardo, igual a mim. Ele sorriu com um brilho nos olhos. Quando ela me contou naquela reunião, eu não vi apenas um funcionário leal. Vi um homem com os pés no chão. Um homem que, como eu e a Luísa, vê o trabalho não como um degrau para pisar nos outros, mas como uma ponte para construir algo junto. É raro. Meu coração batia forte. Obrigado, Senhor. Eu só fiz o que meus pais me ensinaram. Eles fizeram um bom trabalho, ele disse, colocando a mão no meu ombro. Eu também tentei fazer o meu com a Marcela. Ela é especial, não é? Não pela conta bancária, mas pela alma. É a pessoa mais incrível que já conheci. Respondi com toda a sinceridade. Ela te ama, e nós confiamos no julgamento dela, e agora no seu caráter. Ele fez uma pausa. Não vai ser fácil, Felipe. Haverá olhares, fofocas, gente puxando o saco, gente te achando um oportunista. A imprensa vai se interessar quando descobrirem. Sua vida vai mudar. Você está preparado para amar minha filha, para protegê-la não de perigos físicos, mas da solidão que a fortuna e a desconfiança podem trazer? Para ser seu porto seguro, independente de tudo? Era a pergunta mais importante que eu já enfrentara. Olhei para a casa, vi Marcela pela janela da cozinha, ajudando a mãe a lavar a louça, rindo de algo. Era real. Ela era real. Estou, Senhor. Eu a amo pela Marcela que varria o chão da garagem com os pais, pela Marcela que atende telefonemas no RH, pela Marcela que escolheu me ver como um homem, não como um degrau. O resto é apenas cenário. O semblante de Eduardo Mendonça se dissolveu em um sorriso amplo e satisfeito. Bom, então bem-vindo à família, Felipe. O caminho dali para o altar foi um turbilhão de emoções. Tivemos conversas difíceis com meus pais, que ficaram atordoados e com medo de que eu me perdesse naquele mundo novo. Mas o primeiro encontro deles com os Mendonça foi uma cena linda. 2 casais que tinham suado a camisa a vida toda, conversando sobre a dificuldade de pagar as primeiras contas, sobre a alegria das pequenas conquistas. Viraram amigos. O casamento foi discreto para nosso padrão atual. Cerca de 200 pessoas. O seu Eduardo, meu amigo faxineiro, foi meu padrinho, ao lado do meu pai. Ele chorou copiosamente durante toda a cerimônia. Marcela era uma visão de beleza e simplicidade. A imprensa de fato descobriu. Houve manchetes. Herdeira de multinacional se casa com ex-operário. Alguns comentários eram maldosos, me chamando de sortudo ou insinuando coisas. Colegas de trabalho ficaram um tempo estranhos,
até que perceberam que eu continuava o mesmo Felipe, só agora absurdamente feliz. Hoje, alguns anos depois, nossa vida é um equilíbrio constante. Marcela assumiu uma diretoria de projetos sociais e sustentabilidade na empresa, trabalho que ama. Eu continuei na área operacional, mas agora em um cargo de coordenação de novas fábricas, focando em ambientes de trabalho dignos e eficientes. Trabalhamos juntos, mas cada um com seu espaço. Temos uma casa confortável, mas não uma mansão. Viajamos, mas também passamos fins de semana na casa dos meus pais com churrasco no quintal. O maior tesouro que herdei não foi o sobrenome ou os recursos, mas a profundidade do amor de Marcela e a sabedoria de uma família que, mesmo no topo, nunca esqueceu de onde veio. E o seu Eduardo, o faxineiro, virou supervisor da equipe de limpeza e manutenção predial. É um dos funcionários mais respeitados da planta. Diz que guarda aquele aviso de chão molhado que quase o fez ser demitido, como um lembrete de que a dignidade sempre vence. A moral da história? Faça sempre o certo, mesmo quando custar caro. Trate a todos com respeito, sem exceção, porque você nunca sabe quem está observando. Às vezes, pode ser a pessoa que vai mudar sua vida. E mais importante, pode ser o momento em que você prova para si mesmo quem realmente é. No final, foi minha integridade, herdada de meus pais humildes, que conquistou o coração da herdeira e o respeito de um império.